o TSE mudou novamente a jurisprudência para entender que não, que é possível sim que a liminar concedida num recurso de revisão suspenda a inelegibilidade. Mas como esses pronunciamentos, essas mudanças de jurisprudência acontecem de forma muito comum, até porque a gente tem uma justiça que tem uma composição totalmente diferenciada, e nós teremos uma mudança de composição bem significativa do tribunal até a eleição municipal. O ministro-presidente Toffoli está saindo, vem a ministra Rosa Weber, e, em setembro, a ministra Maria Tereza termina seu mandato e assume o ministro Napoleão, e a gente sabe, como eu disse, os processos da eleição municipal só devem subir para o TSE por volta de setembro. Então, é possível que a gente tenha aí uma eventual mudança de jurisprudência. Bem, em relação a essa questão do efeito suspensivo, é interessante verificar, inclusive, que a gente tinha uma jurisprudência, quando começou a lei complementar a ser aplicada, a primeira, né, a lei complementar mesmo 64/90, quando se falava da alínea G, o tribunal entendia o seguinte: bastava entrar com uma ação judicial, independente de obter ou não um provimento liminar, você já dava efeito suspensivo para a inelegibilidade. E aí, com isso, o que acontecia? As pessoas, nas vésperas de entrarem com pedido de registro, davam entrada na ação judicial e ficavam aí com a sua inelegibilidade suspensa ad eterno. Então, a linha G praticamente não era aplicada, só era aplicada para os desavisados, porque havia, inclusive, súmula do tribunal sobre isso. No entanto, em 2006, o tribunal, por iniciativa do ministro César Asfor Rocha, entendeu que não é bem assim. Esse provimento para suspender a inelegibilidade, ele tem que ser concedido por meio de uma liminar, ou ele realmente tem que conseguir uma decisão de mérito, afastando o teor daquela decisão de rejeição de contas. Porque é necessário que se verifique ali um mínimo de plausibilidade, um mínimo de fumaça do bom direito, para que se tenha ali um provimento que suspenda a inelegibilidade, até porque, imagina, nós estamos aí a tratar da moralidade para o exercício do mandato, análise da vida pregressa. Então, a pessoa realmente tem que demonstrar que tem chance, né, o seu processo para suspender a inelegibilidade. Bem, isso veio sendo aplicado a partir de 2006. Posteriormente, a gente teve aí a alteração da lei da ficha limpa, que aumentou o prazo de 5 para 8 anos. E, com isso, a gente teve aí uma série de pessoas que tinham já esse prazo escoado, e, posteriormente, o tribunal, enfim, a lei veio, aumentou o prazo para 8 anos, e o Supremo entendeu que essa retroatividade poderia incidir, ou seja, esses acórdãos que já tinham escoado 5 anos, você teria que contar o prazo de 8 anos, e tivemos aí uma coexistência de regimes jurídicos de contagem de prazo. Porque, se antes você tinha uma ação judicial, suspendia a tua contagem de prazo, se você tivesse entrado com uma ação judicial antes de 2006, não estaria contando teu prazo. Depois, em 2006, voltou a contar, se você não tivesse liminar. Aí você entrou com a liminar, aí seu prazo parou de contar de novo. Enfim, você tinha uma coexistência de regimes de contagem de prazo por conta da evolução jurisprudencial. E aí o tribunal teve que enfrentar isso em caso concreto, numa prestação de contas que era da década de 90, e que a pessoa, se fosse possibilitada a contagem conforme a evolução da jurisprudência, desde a década de 90 até hoje, ela ainda estaria inelegível. E aí o tribunal entendeu que não podia fazer, enfim, que essa interpretação não era consentânea com o princípio da razoabilidade, e que, na verdade, aquela ação judicial inicial não suspendia mais o prazo, e aí você, contando o prazo sem contar a ação judicial, que naquele caso concreto tinha sido proposta, você teria a suspensão você teria já o escoamento do prazo de inelegibilidade, o que também foi relevante em relação a esse requisito de inelegibilidade. Outra questão interessante, eu vou falando aqui, você me diz quando estiver acabando. Então, tá. Bem, em relação a essa questão, outra questão relevante é que o tribunal tinha um entendimento de que a suspensão da inelegibilidade ela teria que acontecer até a data da eleição.
E, atualmente, a gente teve algumas evoluções nessa jurisprudência. Porque, primeiro, a gente teve a alteração do artigo 11, parágrafo 10, que permitiu que as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro fossem consideradas para fins de afastar a inelegibilidade. Inclusive, depois, até para incidir em inelegibilidade, o tribunal depois até evoluiu nessa jurisprudência na eleição de 2014, no julgamento do caso Arruda, que foi um candidato a governador do Distrito Federal. Bem, mas, para fins de afastar a inelegibilidade, o tribunal evoluiu para dizer, não, você pode afastar até a data da diplomação. Mas, mais recentemente, em um acórdão que ainda não foi publicado, que eu estou, inclusive, bem curiosa para ver os termos desse acórdão e para saber se essa jurisprudência realmente vai prevalecer, o tribunal entendeu que, se o processo ainda estiver na instância ordinária, e mesmo que tenha sido depois da diplomação, essa inelegibilidade pode ser afastada. Isso aconteceu no caso de Pereiro, Ceará. Bacana. Depois a gente conversa. No caso de Pereiro, Ceará, teve o provimento de recurso de revisão posterior à data da diplomação, e o tribunal foi considerado pelo TRE, e o TSE entendeu que realmente não era o caso de fazer incidir a inelegibilidade nesse caso, até porque a decisão de rejeição de contas nem mais existia no mundo jurídico. Eu tenho, inclusive, um caso que o tribunal ainda não julgou, mas que o TRE do Ceará julgou, que revela como se dá essas questões. Porque, primeiro, o que eu acho, na verdade, a gente tem essa questão da data, realmente é difícil você estabelecer uma data até onde se pode considerar, por conta da questão da segurança jurídica, você tem que estabilizar os mandatos, mas tem um caso concreto interessante que o tribunal ainda não analisou, que foi o seguinte, primeiro a gente tinha uma liminar antes do registro de candidatura, mas aí o TSE, quando foi julgar esse caso concreto, entendeu que aquela liminar ela não era válida para suspender o acórdão do Tribunal de Contas, na verdade, a rejeição de contas, porque, naquele caso específico, você já tinha um pronunciamento da Câmara Legislativa sobre aquela questão, então, enfim, você não tinha que a liminar só estava suspendendo o parecer, então teria que analisar essa questão. A liminar teria que ter alcançado também o pronunciamento da Câmara Legislativa. Pois bem, o processo teve que voltar para o TRE para analisar os demais requisitos da inelegibilidade. Só que, nesse tempo, teve julgamento de mérito o processo. E esse processo ele era muito antigo. E aí eu apelo para vocês pensarem um pouco no sentido de que, como o jurisdicionado fica com todo o prejuízo sempre, né? Porque, na verdade, a lei da ficha limpa, ela, por exemplo, veio para punir quem recorre, porque se você tem uma condenação de segunda instância, sua inelegibilidade começa a correr, e se você está ali tentando reverter tua inelegibilidade, tudo, você fica punido pelo fato de que tua inelegibilidade fica maior porque você está recorrendo, né? Então, assim, seu prazo na verdade, o prazo nem começa a correr, você já fica inelegível, mas a inelegibilidade só começa a contar, mesmo no caso, por exemplo, da improbidade, depois que você terminar ali todas as sanções que foram aplicadas, enfim. Mas, no caso concreto, se entrou com uma ação demonstrando uma nulidade absoluta no julgamento daquelas contas. Só que a ação ela é muito antiga, e a decisão de mérito veio posteriormente. Posteriormente à eleição e posteriormente à data específica que se define no calendário eleitoral para a diplomação. Só que, nesse caso concreto, quem estava no exercício do mandato não era o segundo colocado, ou também não foi feita nova eleição. Na verdade, o primeiro colocado tinha tido mais de 50% dos votos, e aí eles empossaram o presidente da Câmara, que ficou no cargo aí por quase 2 anos. E, na verdade, então, a diplomação também não tinha acontecido. Então, o tribunal, seja pelo fato de entender que aquela nulidade era absoluta, ou seja, aquela decisão nunca existiu no mundo jurídico, que eu acho que isso é uma particularidade, seja pelo fato de que a diplomação não tinha acontecido no município, porque, na verdade, não aconteceu, quem estava no cargo era o presidente da Câmara, entendeu pela concessão do registro, e isso também vai ser analisado. E temos aí esse precedente recente de Pereiro, que é bem interessante para essa questão, e pode ter aí um impacto relevante no caso das eleições municipais. O difícil para a eleição municipal é que os recursos sobem para o TSE sempre como recurso especial.
e dificulta muito essa análise dos casos de rejeição de contas, porque, na verdade, o tribunal fica limitado ao que está no acórdão regional. Então, é muito importante que, enfim, que os advogados se atentem no sentido de tentar pré-questionar ao máximo quais são os requisitos, o que consta realmente do acórdão do Tribunal de Contas, para que se possibilite uma análise mais ampla por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Bem, uma outra questão, um outro requisito relevante, é a questão da irregularidade insanável. E aqui entra uma questão interessante, porque, na verdade, a gente como requisito, estabelece como requisito para a pessoa ser candidato apenas que ela saiba ler e escrever. Agora, a partir do momento em que ela assume mandato, ela tem que ser doutora em Direito Constitucional. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, muito embora ele só precise saber ler e escrever, ele vai ter que saber executar o orçamento, ele vai ter que saber respeitar a lei de responsabilidade fiscal, ele vai ter que saber quais são todas as regras que estão estabelecidas na lei de licitações, quais são os princípios constitucionais da administração pública e se uma lei é ou não é constitucional. E, eventualmente, deixar de aplicar uma lei inconstitucional, uma lei que está em vigor. É o que o TSE decidiu, por exemplo, ao analisar um caso, mudando até a jurisprudência, para entender que é irregularidade insanável o pagamento que era feito por parte do presidente da Câmara de Vereadores para os vereadores em relação a um pagamento de subsídio. A lei estava em vigor e o presidente da Câmara cumpriu a lei e depois o Tribunal de Contas entendeu que aquela lei era inconstitucional, que ele não poderia pagar os vereadores, rejeitou suas contas, e o TSE entendeu não só que aquela irregularidade era insanável, como também configurava ato doloso de improbidade administrativa. Então, veja o cenário de insegurança jurídica que a gente vive. Eu cumpro a lei, estou sendo punido por cumprir a lei, e estou inelegível por cumprir a lei. Então, há um desequilíbrio muito grande por parte da análise que é feita, seja pelo Tribunal de Contas, seja pelo Poder Judiciário, em relação ao Poder Executivo. É muito fácil dizer que o prefeito não cumpriu porque não quis, enfim. Agora, senta lá na cadeira do prefeito e vai ver como é que você gerir a administração pública. O Tribunal de Contas manda você fazer uma coisa, o Judiciário diz que você não tem que fazer. O Ministério Público diz para você fazer uma coisa e o Tribunal de Contas entende de outra forma. E você fica ali sendo jogado de um lado para o outro, tentando fazer o melhor e tentando atender os interesses da população. Essa é a grande verdade. E a gente tem um regime absolutamente punitivo dos gestores públicos, que está gerando, inclusive, o afastamento das pessoas probas do exercício de cargos. Quem é que quer ser gestor nesse país? Quem quer ser ordenador de despesa? Ou a pessoa é realmente vocacionada, no sentido de, olha, eu realmente estou aqui, eu vou aceitar esse risco, e que tem sido cada vez mais raro, porque cada vez as pessoas têm mais consciência do risco que assumem, porque, na verdade, você ocupou ali aquele cargo, de repente, por 1 ano, 2 anos, você vai estar respondendo aí 10, 15 anos depois de uma ação de improbidade administrativa. 5, 10 anos há um processo de prestação de contas, há uma tomada de contas no tribunal. E aí você tem um regime que você tem análise das contas e você pode ser punido, você tem improbidade administrativa, você pode ser punido, você tem improbidade criminal e você pode ser punido. Pelo mesmo fato, você pode ser punido 3 vezes. Eu acho isso absolutamente absurdo. E o fato de que essas instâncias são todas autônomas, aí eu tenho um processo que está analisando o mesmo fato na improbidade civil e eu sou absolvido, mas no criminal eu sou punido. Isso é razoável? E isso está atingindo o objetivo que a gente quer? É claro que a gente quer ter probidade administrativa, é claro que a gente quer que as pessoas respeitem os princípios da administração pública. Mas a gente não pode exigir o que é desarrazoado, a gente não tem como pedir que seja feito o impossível. Se você não tem um mínimo de recurso humano nas prefeituras, a gente sabe como é difícil ter funcionários capacitados nas prefeituras. A gente vê a situação da educação do nosso país, como é que a gente quer?
A gente quer cobrar como se a gente estivesse na Suécia. Desculpa, a gente não é Suécia. A gente quer ser a Suécia. Mas, para a gente ser a Suécia, a gente tem que investir muito em educação. A gente tem que investir muito em capacitação de servidor. Então, a atuação do Tribunal de Contas ela tem que ser muito mais preventiva, muito mais de conscientização, muito mais orientação do que punição. E não é o que a gente vê hoje, infelizmente. Bem, é um desabafo, gente. Desculpa, mas é porque... Enfim, a gente vê tanta injustiça. A gente vê, por exemplo, um prefeito que faz um convênio com o Estado para fazer, ou com a União, para poder comprar ambulância. Aí o convênio prevê que aquele recurso é para comprar uma ambulância. Aí o prefeito, super bem intencionado, faz lá todo o levantamento de pesquisa de mercado, fala assim, não, com esse dinheiro aqui, se eu economizar, eu consigo comprar 2 ambulâncias. Aí ele pega aquele convênio, feliz da vida, e compra 2 ambulâncias. Sabe o que acontece com ele? As contas dele vão ser rejeitadas. Por quê? Porque o convênio era para comprar uma ambulância. Ele tinha que ter comprado uma ambulância e devolvido o dinheiro para a União, com juros e correção monetária. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser realistas. Vamos assim, um mínimo de efetividade, de eficácia, né, na análise das contas públicas. É o que a gente espera. E, na verdade, a gente tem uma análise, por exemplo, sobre a insanabilidade das irregularidades, ou sobre a questão da improbidade administrativa, mas o rito nos tribunais de contas ele é absolutamente restrito. Você não pode ouvir testemunha, você não pode produzir, as suas provas documentais mal são consideradas. Então, assim, que análise de contas é essa? Que ampla defesa é essa? Enfim. Para concluir, nós temos aí, então, enfim, o último requisito, que é a análise do ato doloso de improbidade administrativa, que, a princípio, pareceu, num primeiro momento, que nessa alteração a lei da ficha limpa teria sido mais benéfica do que a lei anterior, mas, na verdade, isso não é uma coisa tão fácil de dizer assim. Por quê? Porque, na verdade, quando o tribunal está analisando essa inelegibilidade, e isso deu para perceber bem na eleição de 2014, porque aí, como a gente estava numa eleição geral, os recursos subiram como ordinário, ou seja, o TSE realmente se pronunciou sobre o conteúdo do acórdão do Tribunal de Contas. Muitas vezes, o tribunal disse que aquelas enfim, ele violou a lei de licitação, ou ele violou a lei ele não encaminhou a contribuição previdenciária, enfim, tem milhão de possibilidades de irregularidade. Isso viola o princípio da administração pública, logo é ato doloso de improbidade administrativa. A violação foi sempre analisada como... Assim, sempre não. Muitas vezes analisada como esse ato doloso teria que ser demonstrado em tese, ou seja, não necessariamente teria que ter ali uma menção específica por parte do Tribunal de Contas. Qual que é a exceção? A exceção se dá se vocês conseguem pré-questionar no acórdão do Tribunal de Contas especificidades e exceções em relação à conduta. Por exemplo, se você consegue que o Tribunal de Contas diga que aquela conduta não foi praticada com dolo, que ela foi praticada por negligência, imprudência, imperícia, se você conseguir demonstrar, de repente, que houve, que o acórdão se pronuncie sobre medidas que tenham sido tomadas para prevenir aquela irregularidade, mas que aquela irregularidade tenha persistido por questões que não envolvem a própria vontade do chefe do Poder Executivo. E aí, sim, você tem precedentes do tribunal, inclusive os mais recentes, fazendo essa análise de caso concreto, e uma análise muito casuística. E aí eu volto a dizer de novo, mais uma vez, a importância de ter recursos especiais muito bem elaborados quando dá análise de uma inelegibilidade da linha G pelos TRS para subir para o TSE. Porque, se não tiver no acórdão regional há circunstâncias específicas dessa rejeição de contas, se, por exemplo, o Tribunal Regional tiver entendido, mesmo que o Tribunal de Contas tenha feito menção a essas questões específicas, o TRE tenha entendido que a inelegibilidade incide, bem, aí o Tribunal Superior Eleitoral, se não houver isso no acórdão regional, não vai poder examinar essa questão.
Bem, gente, eu espero que tenha dado para ter uma noção mínima das questões mais importantes sobre a inelegibilidade da linha G. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e fazer apenas falar sobre dois pontos muito específicos aqui para acabar. Primeiro, é conhecer vocês, é convidar vocês a conhecer a ABRADEP. A ABRADEP é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que foi fundada no ano passado. Aproveito aqui para já fazer um convite para o Dr. Décio para integrar os nossos quadros. Nós já temos aqui profissionais muito bacanas do Rio Grande do Sul, como o Dr. Gustavo Paim, que eu acho que já... Ah, aqui ele! Muito bem. Dr. Gustavo Paim, querido amigo, que também já integra a ABRADEP, assim como vários outros. E a ABRADEP tem feito um trabalho muito interessante, assim como eu pretendo fazer na OAB, no sentido de construir um direito eleitoral mais profundo, mais democrático, mais seguro. E aí faço a propaganda do livro do meu querido amigo Gustavo Paim, que escreveu Direito Eleitoral e Segurança Jurídica. E convidar vocês para conhecer. A gente tem o Facebook, tem o site, e, na verdade, a ideia é congregar todas as pessoas interessadas no desenvolvimento do direito eleitoral para que nós tenhamos aí uma democracia mais consolidada, um Estado democrático de direito mais seguro e mais humano. E, por fim, fazer menção também a um movimento recente que a gente acabou de criar, que é Mais Mulheres no Direito, que tem como papel fazer chamar a atenção para a participação, para a necessidade de cada vez mais participação de mulheres em eventos jurídicos. Infelizmente, a gente ainda tem muitos eventos que são feitos com participação exclusiva de homens e, muitas vezes, não porque isso é de propósito, mas porque, simplesmente, as pessoas que estão envolvidas na organização não têm sensibilidade para convidar mulheres. E não é porque não temos mulheres que possam falar ou que tenham capacidade para desenvolver, palestras sobre grandes temas no direito. Ao contrário. Então, eu agradeço mais uma vez, por essa razão também, um convite que me foi feito pelo Dr. Décio e me coloco à disposição. A gente vai ter aqui, posteriormente, a entrega do Manual do Candidato, que é uma obra que eu lancei ontem, inclusive, na Marcha dos Vereadores em Brasília, e eu espero que vocês gostem. Tem como finalidade contribuir também para uma eleição mais limpa e uma eleição mais consciente. Obrigada. Doutor Caetano, antes de abrirmos para o debate, um aviso importante. Nós solicitamos ao proprietário do veículo Focus, placa PWH 0405, por favor, compareça com urgência à garagem do hotel. Muito bem, muito obrigado, Gabriela. Olha, realmente são pontos extremamente pertinentes e que nos fazem pensar bastante. Gabriela, tu mencionaste os 4 Is, né? Eu já quero começar debatendo aqui com algumas dúvidas que eu tive. Com relação à inexistência de provimento judicial, acho que a questão é clara. Fica mais clara, realmente é necessário uma liminar. Há essas questões novas da possibilidade de, eventualmente, uma liminar num próprio recurso de revisão do tribunal. O TSE está revendo isso. Mas eu acho que o ponto mais instigante da tua palestra, na minha opinião, está vinculada à irrecorribilidade por órgão competente. E a questão da competência das contas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o Tribunal de Contas divide em contas de gestão e contas de governo. E o prefeito, às vezes, acaba respondendo também como chefe como presidente de convênio, de consórcio intermunicipal. Então, tem essas 3 decisões que saem do Tribunal de Contas, em geral, com relação a prefeitos. O Tribunal de Contas já decidiu há um bom tempo que a competência dele para emitir título executivo. Isso daí já a Justiça Comum aqui já reconhece. O Supremo também está discutindo isso, mas não tem definição. Então, o tribunal já emite título executivo, glosa e multa. Bom, se o tribunal emite título executivo e se o Tribunal de Contas também tem decisão final com relação às contas do gestor, do chefe do Poder Executivo, para fins de inelegibilidade, o que sobra para o Poder Legislativo? Não sobrou nada. Então, o artigo 71, primeiro, e talvez no caso dos prefeitos, o artigo
31, parágrafo 2º, que trata das contas do gestor, fica totalmente esvaziado. O que a Câmara dos Vereadores decide com relação ao prefeito? Se ele já vem inelegível, se ele já vem com o título executivo da decisão do Tribunal de Contas. Então, nós temos a decisão do TSE, o Supremo tem decisões antigas, né? Nós temos essa decisão do TSE de 2012, por 4 votos a 3. É 2014. 2014, a decisão com relação às eleições de 2012, por 4 votos a 3. Bom, nós sabemos que o TSE costuma dar uma decisão a cada matéria no início de cada eleição, ou em algum momento da eleição. Demorou 2 anos em 2012. O TSE vai enfrentar de novo este assunto. E nós temos os nossos clientes, os nossos gestores, município afora, querendo saber se vão concorrer ou não. O TSE vai enfrentar isso de novo. Na última vez foram 4 votos a 3. Nós temos mudanças de composição. O ministro Gilmar Mendes, que foi voto vencido em 2014, assume a presidência. Gabriela, eu quero abusar da tua experiência em Brasília, pensando na atual formação da composição do TSE, para pensar se podemos ter uma alteração nessa jurisprudência com relação às contas de com relação à eleição de 2016. É possível essa alteração, pelo menos com relação à inelegibilidade pela linha G, exigir, então, que a decisão do Tribunal de Contas passe pelo crivo legislativo? Tu achas que é possível isso? Olha, é sempre difícil prever, né? Enfim, fazer esse exercício. Na verdade, até para quem tiver interesse, depois o recurso que tratou dessa questão foi o recurso ordinário 40137. Naquela discussão, inclusive, quem participou do debate foi, e aí por isso talvez dá para fazer alguma previsão, o ministro Gilmar não estava presente. Talvez até tenha sido a grande diferença, porque quem estava no lugar dele foi a ministra Rosa Weber. E foi uma decisão por 4 a 3. E a ministra Rosa Weber votou com o ministro Henrique Neves e também com o ministro Luiz Fux, e agora não estou me lembrando qual foi o outro, que acompanhou, então, para dizer que incidiria, sim, a inelegibilidade. Como a gente vai ter, agora, o ministro Toffoli vai sair da